Então, meu ilustre, olha, hoje um amigo me perguntou com relação àquela fala do ex-presidiário e atual candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele queria saber o que eu achava dele dizer que pastores e padres, que líderes eclesiásticos não devem opinar dentro do processo eleitoral, nem comunicar aos seus fiéis aquilo que eles pensam, as mudanças pelas quais o país deva passar ou não. Ou seja, Lula mandando padres e pastores, falando aqui do povo cristão, né, se calarem. Eu quero dizer, e eu disse para o amigo, de que historicamente, né, e biblicamente falando, a participação efetiva na política de grandes nomes da Bíblia foi efetiva desde o Jardim do Éden até os dias atuais. Moisés, por exemplo, foi um grande político quando ele conduziu ali o povo na travessia do deserto e até antes disso, quando dentro das negociações políticas, ainda que infrutíferas, tentou negociar a saída pacífica desse povo com o faraó, né, lá do Egito. O próprio José, conhecido como José do Egito, que na verdade não era do Egito, ele era hebreu e era um escravo no Egito, alcançou o maior posto da política administrativa do Egito, ou seja, o de governador, estando abaixo apenas do faraó, que era uma espécie de rei, né? Aí nós temos, por exemplo, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estando cativos na Babilônia, ainda assim, lá no cativeiro, eles galgaram posições dentro do contexto político, chegando aos cargos de governador, prefeito e outros da época. E isso sem se corromperem ou corromperem a fé que tinham no Deus de seus pais, no Deus Jeová. E há 2000 anos atrás aconteceu uma grande injustiça, né? Estavam ali postos Jesus e Barrabás diante de Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, nomeado pelo imperador romano. E esse governador, Pôncio Pilatos, não vendo em Jesus nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado, nada que o fizesse, né, ser condenado, e vendo Barrabás, um salteador, um ladrão, um homicida, desprovido de qualquer respeito à sociedade, ele lavou as suas mãos, literalmente, e disse: olha, eu não quero que caia sobre mim a condenação, né, o derramamento do sangue desse justo. Então, ali foi colocada uma eleição para que o povo votasse quem seria o beneficiado, né, com a liberdade. Um ladrão, salteador, homicida, Barrabás, ou um cara que não tinha cometido nenhum crime, Jesus Cristo. E o povo, nessa eleição, elegeu Barrabás para ser livre. Agora, quero chamar a atenção para você de uma curiosidade. Isso aconteceu numa sexta-feira, mas no domingo anterior, esse mesmo povo que elegeu Barrabás para ser livre e elegeu Jesus para ser crucificado, nas pesquisas, Jesus batia disparado, né? O povo queria Jesus, tanto que no domingo anterior ele entrara em Jerusalém de forma triunfal. Aquelas pessoas lá cantavam músicas lindíssimas, chamavam-no até de rei, estendiam seus mantos e palmas para que ele passasse e gritavam: Hosana, o bendito rei que vem em nome do Senhor. E uma semana depois, aliás, menos de 8 dias, esse mesmo povo estava ali libertando um ladrão marginal e homicida e condenando Jesus. Então, a vontade popular de anterior não prevaleceu, por quê? Porque o povo queria
Barrabás não. Houve uma pressão da igreja. Houve uma pressão dos principais sacerdotes, né? Os principais da sinagoga, que era a igreja hebreia daquela época. E aí a gente poderia, trazendo para os nossos dias, dentro do contexto atual, é como se fosse um papa da Igreja Católica, um apóstolo, né, da Igreja Mundial do Reino de Deus, um bispo da Igreja Universal, né, que estão nos maiores patamares dentro da hierarquia de suas denominações. O povo foi induzido, foi manipulado por aqueles que eram os guardiões da lei, os homens que guardavam a constituição do povo hebreu, do povo de Jesus, do povo de Deus. Foram eles que rasgaram aquela constituição hebreia, rasgaram a lei, induziram, incitaram e pressionaram o povo a escolher Barrabás em lugar de Jesus. Então, a participação dos líderes eclesiásticos, né, sacerdotais, dentro do processo político, ela existe desde antes. E Jesus sentiu isso literalmente na pele. E hoje nós temos aí uma situação no nosso país, né, em que um ex-presidiário, mas eterno marginal, né, minha mãe dizia sempre: olha, meu filho, ande certo na linha, porque nunca mexa no que é dos outros, porque a mancha de ladrão é a única que sabão não lava, não tira. E a gente está vendo aí. Olha o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Fala para lá, fala para cá, esperneia, fala bonito, mas a mancha de ladrão ele não vai perder nunca, né? E aí agora querendo ditar a regra para os cristãos, para os líderes eclesiásticos. E você que é pastor, você que é padre, que é bispo, apóstolo, independente de qual seja a nomenclatura ou terminologia, qual cargo que você tenha dentro da igreja, que seja de obreiro, de diácono, de presbítero, de missionário, de pastor, de bispo, apóstolo, arcebispo, não interessa. Não deixe que um ladrão, né, dite a regra para você. E que você, que tem consciência, não vá induzir também o seu povo ao erro, como aqueles principais da sinagoga induziram o povo a votar errado e a eleger um ladrão para ser solto em detrimento da crucificação de Jesus. Eu disse para o meu amigo exatamente isso, que nós chegamos no cúmulo dos absurdos. Um marginal condenado em todas as instâncias por crime de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, o cara que saqueou os cofres da nação, que investiu em ditaduras comunistas que perseguem o cristianismo nesse mundo afora, com o nosso dinheiro, ele fez isso, está agora ditando a regra para os líderes eclesiásticos do nosso país. Para mim é o cúmulo do absurdo. Cabe a você que usa a Bíblia aí, que diz que é cristão, saber de que forma, que enquanto liderança, você vai se posicionar a isso. Tá certo? Um abraço a todos. Maurício Gomes, candidato a deputado federal, número 3502, aqui na minha querida Bahia.